Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e ouvir o Evangelho para Cristo. Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Mateus, capítulo 5. Moisés, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Work today is broken. Moisés, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que até então incompreendidos
por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então vamos ouvir esse texto várias vezes para compreender bem o que é essa lei. Vamos nos aprimorar e vamos agora nos concentrar em Deus e ficar assim em silêncio, realizando um contato com Deus. Assim, pela glória do Divino, vamos abrir nosso coração para o amor eterno e todos os dias estabelecer essa ligação profunda com Deus. Que assim seja. Namastê. Pedimos aos mentores de espaço que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio que cura, que alivia todas as dores e todo o mal. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e ouvir o Evangelho para Cristo. Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Mateus, capítulo 5. Moisés, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Work today is broken. Moisés, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado.
Quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que até então incompreendidos por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então vamos ouvir esse texto várias vezes para compreender bem o que é essa lei. Vamos nos aprimorar e vamos agora nos concentrar em Deus e ficar assim em silêncio, realizando um contato com Deus. Assim, pela glória do Divino, vamos abrir nosso coração para o amor eterno e todos os dias estabelecer essa ligação profunda com Deus. Que assim seja. Namastê. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio que cura, que alivia todas as dores e todo o mal. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e ouvir o Evangelho para Cristo. Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Mateus, capítulo 5. Moisés, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar,
estabelecida por Moisés. Work today is broken. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater alguns abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que até então incompreendidos por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então vamos ouvir esse texto várias vezes para compreender bem o que é essa lei. Vamos nos aprimorar e vamos agora nos concentrar em Deus e ficar assim em silêncio, realizando um contato com Deus.
Assim, pela glória do Divino, vamos abrir nosso coração para o amor eterno e todos os dias estabelecer essa ligação profunda com Deus. Que assim seja. Namastê. Pedimos aos mentores de espaço que fluidifiquem nossa água, transformando-a num remédio que cura, que alivia todas as dores e todo o mal. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e ouvir o Evangelho para Cristo. Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Mateus, capítulo 5. Moisés, há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés.